Bora expor mais alguns lobinhos, fariseus, agentes do diabo e cegos guias de cegos. Começando por Billy Graham. Billy Graham foi um agente do Vaticano, amigo de papas, pró-aborto. For example, I was asked the other night about abortion. And I said, well, I think that if you're going to have abortion, free abortion as some are advocating, that why don't you wait till the baby's born and then kill it? Um herege que disse que até pessoas que seguem outras religiões são salvas. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. Apoiador do mormonismo, do catolicismo. Apesar de a Bíblia falar que qualquer pessoa que pregue outro evangelho é um maldito, mas Billy Graham disse que tinha uma grande amizade com essas pessoas, inclusive com o Papa, que se chama de substituto de Cristo na Terra. Abominação. wonderful fellowship with all of us. I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times. And in fact, the day that he was inaugurated or made Pope, I was preaching in his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow. Amigo de presidentes, amigo de Hollywood, inclusive ganhou estrela na calçada da fama. Amigo do mundo e inimigo de Deus. Ele trabalhou para o diabo para aos poucos perverter o evangelho. E no fim de sua carreira para a Igreja Católica, disse que existe mais de um caminho para o céu. A abominação da Igreja Católica, que assassinou milhares de pessoas, não deixou de assassiná-las, apenas mudou o seu modus operandi. Antes, o genocídio era literal. Hoje, é apenas espiritual, corrompendo as igrejas denominacionais ao ensinar um falso evangelho que dá no mesmo. Quem será que exalta esse filho do diabo? Quem é farinha do mesmo saco? Já ouviu falar de Hernandes Dias Lopes, considerado um dos grandes pastores do Brasil? Vamos ver o que ele disse, de Billy Graham. Morre nos Estados Unidos da América o Dr. Billy Graham, o maior evangelista da história da humanidade. O homem que teve o privilégio de falar do nome de Cristo em 185 nações. O homem que falou para a maior quantidade de pessoas individualmente na história da humanidade. Deixou para nós um grande legado. O legado de uma vida irrepreensível. Sim, irrepreensivelmente imunda, de amizade com o diabo. De um testemunho ilibado. 99 anos, de uma carreira completamente marcada pela graça de Deus. Seu exemplo deve inspirar as futuras gerações. Foi um pregador fiel das Escrituras. Foi uma testemunha viva e eloquente de Jesus Cristo entre as nações. Foi o pregador estadista, conselheiro de presidentes, um homem que influenciou o século XX e o século XXI. Um homem que deixa para nós marcas profundas de um exemplo de vida cristã, sem mácula, sem escândalos, sem manchas. Um homem que ganha estrela na calçada da fama do diabo, amigo de presidentes assassinos, desobediente à palavra de Deus, ao ser amigo de quem a Bíblia chamou de anticristo, e por aí vai. Tá vendo o nível das serpentes da igreja brasileira? Isso te surpreende? Não para por aqui. Quem mais seguia aquela serpente? Augustus Nicodemos. A fé coopera com as obras. Eu não posso deixar aqui de me lembrar uma história que o Billy Graham contava, aquele famoso evangelista, o grande evangelista americano, usado por Deus para levar milhões de pessoas a Jesus Cristo. O Billy Graham contava aquele famoso evangelista, o grande evangelista americano, usado por Deus para levar milhões de pessoas a Jesus Cristo. E quem mais venerava aquele filho do diabo? Lamartine Pozzella. Billy Graham disse que a amizade é uma forma do amor de Deus nos tocar e que o amigo é o abraço de Deus. Pois é, quando que você vai começar a pôr a Bíblia em primeiro lugar e então examinar se os homens que se dizem de Deus, de fato, batem com a Bíblia? A palavra de Deus diz que os cristãos seriam odiados pelo mundo, pois o mundo não os receberia, assim como não recebeu a Cristo. Billy Graham era odiado ou amado pelo mundo? Amado. Dias Lopes é amado ou odiado pelo mundo? Amado. E Nicodemos e Lamartine? Amados. Fica simples de ver quem é de Deus e quem é do diabo, não é mesmo? E que tal a famosa serpente adventista Rodrigo Silva? Um homem amado pelo mundo, mas um herege que defende que ateu vai para o céu e segue a abominação do adventismo do sétimo dia, que ensina que Jesus é um anjo
e que vai contra o Novo Testamento ao trazer as pessoas de volta para a lei. Filho do diabo. As maiores polêmicas que eu gerei, que muitos evangélicos me bateram, é quando eu falei num podcast que eu não vou me surpreender se eu chegar no céu e vir um ateu ali. Claro que eu não, ganho uma ateu paulada também, tremenda. Apocalipse 21:8. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis e assassinos e devassos, e feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Herege, filho do diabo. E o Caio Fábio, que fala que homossexual vai para o céu, filho do diabo. Quer ver mais quem não é de Deus e engana multidões? Então se guie pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a um homem de Deus não cabe debater, entrar em discussões, nem sentar com falsos cristãos. Um falso pastor chamado César Cavalcante não apenas faz isso, mas convida diversos lobos, inclusive padres, ateus, lésbicas que se chamam de pastoras e mais algumas abominações para discutir teologia e debater no seu podcast. Essa serpente causa divisão no corpo de Cristo. E ao promover esses debates, ele promove confusão na cabeça das pessoas. E quem é o pai da confusão? O diabo. Tá ficando mais fácil de entender? Sim, estou dizendo que todos, sem exceção, que participam ou já participaram do programa de debates Rádio Musical, muitas vezes apresentado pelo falso pastor César Cavalcante, assim como ele, são do diabo. Todo o sistema religioso está nas mãos do Satanás. E se qualquer pastor que você conheça na sua vida não ensina que um cristão não peca, ele não foi enviado por Deus, pois vai contra a palavra de Deus. E você suja as suas vestes ao ouvir quem suja o nome de Jesus. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 3:8-10. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Corra para longe dessa gente que nega o poder de Jesus Cristo e que desobedece à sã doutrina, ou você vai pagar com elas por conivência com as obras do maligno. E quem vai despejar o juízo na sua cabeça será o Deus que você desprezou. Não diga que não te avisaram.